Bom, para falar de cirurgia de mulheres na cirurgia torácica, a gente precisa falar do passado, né? Na verdade, como tudo começou. Mulheres não eram aceitas em escolas de medicina, né? Faziam medicina escondidas. Em 1809, a gente teve a entrada na Faculdade de Medicina de Edimburgo, da senhora Margaret, que na verdade deu entrada como o Dr. James Berry, e foi um cirurgião militar britânico por 40 anos, que só foi descoberto como mulher quando morreu. Em 1875, o francês Lucas Championnet, né, afirmou que, na verdade, mulheres não poderiam seguir carreira médica, a não ser que elas deixassem de ser mulher, que isso era uma coisa incompatível. Exatamente 6 anos depois, a doutora Maria Augusta Generoso Estrela, em 1881, foi a primeira médica brasileira a se formar nos Estados Unidos. E em 1887, mais 6 anos depois, tivemos a primeira médica formada no Brasil, na Universidade da Bahia, doutora Rita Lobato Freitas. Doutora Angelita Gama, né, primeira cirurgiã geral inscrita em 1958, e doutora Miriam Tombini, em 1979, a primeira cirurgiã cardiotorácica inscrita. Percentuais na medicina brasileira, de acordo com a última demografia médica feita em 2020, mostram que nós, mulheres, somos uma maioria em universidade de medicina, né? Temos 58% entre médicos de até 29 anos e somos 55% entre os de 30 a 34 anos. Sendo maioria em universidade, porque não somos a maioria em especialidades cirúrgicas, né? As áreas cirúrgicas hoje são 92% de homens, conforme o último congresso do CBC em 2021. A gente consegue ter mais ou menos definido que mulheres em cirurgia geral são 21%, em ortopedia 6%, em neurocirurgia 8%, em urologia 2%, em cirurgia torácica também 2%. E se a gente for fazer uma comparação com homens em cirurgia torácica, o quantitativo total de membros da sociedade, nós somos 14% desse total, dentro de uma sociedade, né? E por que isso? Porque, na verdade, as mulheres, sendo maioria na escola de medicina, elas não escolhem as especialidades cirúrgicas. A decisão de escolher ser cirurgiã, na verdade, vem associada a um monte de questões que a gente precisa sempre levar em consideração. A demanda de tempo e a demanda de dedicação, né? Na verdade, o grande questionamento da simultaneidade do crescimento profissional e da hora da formação da família, né? A gente acaba querendo respeito e reconhecimento profissional, estando associada a uma alta satisfação pessoal. E uma coisa que é muito marcante, a gente tem uma carência de exemplos femininos, né, em cirurgias. Então, o que a gente tem realmente como fato, comprovados e desafios? A gente tem desproporções na especialidade. Quando isso? A gente tem menos cargos de chefia ocupado por cirurgiãs em hospitais, em chefias de departamento, em chefias de residência. Em congressos, a gente tem menos bancas formadas por mulheres, por cirurgiãs e muito mais por homens. Quando eu falo em discriminação e assédio, a gente fala em assédio moral, na verdade, em toda uma pressão que é colocada por sociedade, por colega de profissão, por meio médico, e, na verdade, que a produção da mulher ela tem que ser melhor, e que tem que ser maior, e que tem que se dedicar mais. A gente tem a história dos estereotipos masculinos e femininos, em que algumas especialidades elas teriam características masculinas e seriam para homens, e algumas especialidades seriam femininas e seriam só para mulheres, né? Existe a questão da inequidade salarial, em que, na verdade, a gente precisa, quando está começando, manter, às vezes, né, um padrão financeiro, e a gente não consegue só fazendo cirurgia. E volto a dizer, a falta de exemplos femininos, né? Falta essa disposição para a gente se dedicar, para tomar a linha de frente, para poder dizer que a gente consegue fazer todas essas outras coisas aí.
Os resultados técnicos, na verdade, eles são equivalentes, né? Teve uma pesquisa em 2021 no jornal do JAMA dizendo que mulheres operadas por cirurgiãs mulheres, elas têm uma evolução melhor. Ninguém está desmerecendo a qualidade técnica do cirurgião masculino, mas, na verdade, está dizendo que a gente tem talvez um cuidado, um olhar um pouco mais diferenciado, né? Então, os desfechos evolutivos são melhores em equipes com a presença das mulheres na cirurgia. Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar estereotipo, né? Eu sou mulher, sou jovem, tenho família, tenho filhos, já passei por toda a parte de manhã cuidando de criança, estou aqui falando num congresso, né? Tenho os meus netos internados, opero. A gente consegue ser tudo, né? A gente não precisa ser masculina ou feminina para ser bom profissional. A gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, a gente precisa de estratégias para especialidades cirúrgicas. A gente precisa, na verdade, de envolvimento feminino. A gente realmente, volta a falar, a gente precisa de disposição para ser modelo e para ser pioneira. A gente tem que estar ali na linha de frente, né? A gente não pode desanimar. Se a gente conversar com cirurgiãs mais antigas, que a gente tem como referência, que eu tenho como referência, não foi fácil para elas também, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E elas não desistiram, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa se apoiar, a gente precisa dar bons exemplos, a gente precisa estar realmente com essa empolgação, essa vibração, dizendo que a cirurgia cabe sim as cirurgias com mulheres e que a gente consegue fazer. Melhoras de condição, de estrutura e de trabalho é exatamente isso, para que a gente consiga resolver todas as nossas pendências, né? E que a gente, mais uma vez, tenha equidade na remuneração, tenha equidade na ascensão a congressos, a cargos de chefia e a chefias de departamentos e residências. Como a gente fala muito de inspiração, para terminar aqui, eu tenho duas inspirações muito próximas e muito reais. A doutora Maria Ribeiro foi a primeira cirurgiã torácica com título. Hoje é chefe do serviço de residência do Hospital Universitário Gafreguin, foi minha chefe, em quem eu me inspiro. E Letícia Willing, na verdade, cirurgiã torácica, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, diretora financeira, que, na verdade, abraçou. Eu sou uma cirurgiã torácica do interior, e ainda tenho mais essa limitação em que as pessoas acham que a gente no interior, apesar de, além de ser mulher, a gente ainda não consegue fazer as coisas porque está no interior. E quando a gente tem exemplo, a gente tem mulheres dispostas a darem esse exemplo e a trazer a gente para perto, as coisas funcionam e a gente consegue fazer medicina de qualidade no interior. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada.